Agora deve aparecer para vocês. Está aparecendo? Sim. Sim. Então vamos lá. A gente vai continuar falando sobre o assunto da semana passada. Eu vou só voltar um pouquinho no assunto, em alguns slides, para a gente pegar o assunto do começo, não pegar o assunto da metade, né? Que a gente parou meio que na metade. Então, a gente contou um pouco da história do sistema de saúde do Brasil, a gente falou da questão da assistência... Oi. Antes do senhor começar, para não atrapalhar aí o resto da aula, os seus arquivos, para mim, ainda estão bloqueados, tá? Das aulas que foram gravadas. Então, está acontecendo, eu não sei mais o que fazer. Inclusive, hoje eu coloquei o material no Classroom para ver se vocês conseguem baixar dali. Mas eu estou colocando todo o material, pelo menos os vídeos, só que eu não consegui, mas eu estou colocando o material também lá no estúdio para que vocês tenham acesso, pelo menos ainda, aos PowerPoint, tá? O senhor não consegue baixar e colocar no YouTube como não listado e passar o link para a gente? Eu vou ter que fazer isso, no final das contas, porque a situação está mais complicada de se resolver do que eu imaginava. Eu vou ter que fazer isso, sim. Beleza, pode deixar que eu coloco, sim. Daí eu passo para vocês, pode deixar. Então, voltando aqui ao assunto, né? A gente falou um pouquinho lá do passado, que lá na década de 70, a gente tinha um sistema dentro do país que era muito arcaico, vamos dizer assim, que centralizava praticamente no governo federal, em Brasília, todo o sistema de compra e distribuição dos medicamentos para o país inteiro. Então, o que acontecia? O governo comprava medicamento de uma forma geral para abastecer o país inteiro, e o que acontecia? Mandava esses medicamentos para cada um dos estados, para cada um dos municípios. Só que cada estado, cada município tem as suas necessidades diferentes, né? Então, acontecia muito de o governo mandar medicamento para um determinado município, um determinado local, que não precisava de um determinado medicamento que era mandado para lá. E eles não podiam devolver, era complicado, e daí o que acontecia? O medicamento ficava lá, parado, vencia e era jogado fora. Então, tinha um sistema que fazia distribuição, que se chamava já de assistência farmacêutica, mas não era uma coisa muito legal. Daí, com o passar do tempo, a gente teve a criação, depois da Constituição, da Política Nacional de Medicamentos, o negócio não está indo para frente. A gente chegou lá na criação da assistência farmacêutica mesmo, uma coisa bem recente. Daí, a assistência farmacêutica ela foi criada e foi montada dentro desse esquema, né? Diferentes fases de um processo, né? Que são, então, que têm funções bastante importantes para fazer com que essa coisa realmente funcione. Então, hoje a gente tem um sistema que a gente chama de assistência farmacêutica que faz a distribuição dos medicamentos no país inteiro, né, de acordo com a necessidade de cada local. Eu não estou acostumado com a máscara ainda, às vezes eu tenho que parar para dar uma respirada. Então, a gente tinha visto já objetivos, definição da assistência farmacêutica, objetivos, características, e a gente tinha parado aqui, ó. As responsabilidades das esferas de governo. Então, assim, quem que se responsabiliza para que essa assistência farmacêutica realmente funcione? Então, essa responsabilidade ela acaba sendo dividida entre as três esferas do governo, federal, estadual e municipal. Cada um tem a sua parte de responsabilidade para fazer que isso funcione, né? E daí, a gente viu não é o ponto, é um dos pontos mais importantes, não dá para dizer que é o mais importante, mas um dos pontos que são fundamentais é a questão do financiamento, né? Quem que vai
colocar o dinheiro? Quem que vai tirar o dinheiro dos cofres para que a coisa realmente funcione? Para comprar os medicamentos, para fazer todos os processos, para criar novas estruturas e assim por diante. Para fazer com que realmente a coisa funcione. Então, ficou decidido também, dentro dessa portaria 204 de 2007, que o financiamento tem que ser dividido também. Então, uma parte do dinheiro é retirado dos cofres do governo federal, uma parte dos cofres do governo estadual e uma parte dos cofres do governo municipal. Até aqui a gente tinha visto, né? Muito bem. Daí a gente falou um pouquinho mais. Esse financiamento, então, é dividido, né, o dinheiro de financiamento é dividido em diferentes blocos. Por que blocos? Porque se o governo federal fosse lá e jogasse todo o dinheiro numa caixinha, o governo estadual fosse lá e jogasse todo o dinheiro numa caixinha, o governo municipal fosse lá e jogasse todo o dinheiro numa caixinha, e todo aquele dinheiro ficasse ali, o que ia acontecer? De repente, deixa eu tirar essa coisinha daqui, de repente ia ter um determinado município lá, que está com problemas financeiros, né? E pega todo o dinheiro, né? Metade, uma parte do governo federal, outra estadual, outra municipal, e aplica aqui para pagar salários. E o resto da saúde que se lasque. Então, para evitar que isso ocorra, o governo determinou que existem 5 blocos de financiamento. Então, 5 porções de dinheiro que são separadas para financiar diversas áreas dentro da saúde. Então, tem lá área de gestão, área de atenção básica, não sei o quê, e uma parte desse dinheiro, então, é para assistência farmacêutica, que é o nosso interesse aqui no momento, tá? Então, dentro da assistência farmacêutica, um quinto desse valor, não exatamente um quinto, né? Os valores podem ter proporções diferentes, mas um quinto desse financiamento vai ser voltado para a assistência farmacêutica. Como que vai acontecer isso? Então, a gente viu também, não está querendo para frente. Clica no slide. É o jeito. Não está aparecendo o mouse. Aí. É que daí você tinha clicado na caixinha, daí quando você clicou na caixinha, ele tipo, entende que você está na caixinha. Daí o slide não vai para frente. Ah, entendi. Obrigado pela ajuda. Minimizou, tipo, a tela de... Entendi. Nessa caixinha aqui de cima que eu puxei, né? Se você clicar em ocultar, ela some e você não precisa tirar ela da tela. Então, vamos lá, né? Não tinha visto ocultar. Enfim, vamos em frente. Então, essa parte, né, desse dinheiro que é separado para atenção farmacêutica, vai ser dividido em 3 diferentes, eles chamam de componentes, mas eu diria 3 diferentes porções. Cada uma dessas porções, então, é para comprar digamos assim, que um tipo diferente de medicamento. Tá? Então, tem uma porção que é chamada de componente básico, uma segunda porção que é chamada de componente estratégico e uma terceira porção que é chamada componente especializado, ou antigamente, então, se vocês olharem em algumas literaturas mais antigas, vocês vão ver como componente excepcional, ou medicamentos excepcionais, tá? E o que acontece? Cada grupo desses de medicamentos tem algumas características semelhantes. E a gente vai ver cada uma delas a partir de agora. Então, a gente vai ver o primeiro componente básico da assistência farmacêutica. Então, dentro desse componente, o que a gente vai ter? Imaginem assim. A maior parte dos medicamentos que o governo disponibiliza
para os estados e para os municípios para que abasteça a unidade de saúde, abasteça os hospitais e tudo mais. Então, são aqueles medicamentos mais comuns, que não são caros, né? E que são utilizados em diferentes regiões do Brasil. Se eles mandarem esse tipo de medicamento desse grupo, né, que a gente chama de componente básico, lá para o norte do país, vai ter um monte de gente que vai usar. Se mandar aqui para o sul do país, vai ter um monte de gente que vai utilizar. Então, são os medicamentos básicos mesmo, né? Os medicamentos para atender a maior parte das... Esse tipo paracetamol... Isso. São aqueles que vão atender a maior parte das doenças mesmo, né? E as doenças mais comuns, aquelas que todo mundo tem. Ou, se não todo mundo tem, mas em todo lugar você vai ter. Certo? Muito bem. Então, essa parte, né, do componente básico, ela é financiada de uma forma diferenciada. O governo federal achou por bem que não só o governo federal devia financiar tudo isso, não só o governo federal deveria tirar dinheiro para pagar esses medicamentos. Então, o que o governo federal decidiu? Criou uma legislação que fez com que o governo federal desse uma parte, o governo estadual desse uma outra parte e o governo municipal desse outra parte. Para onde que vão os medicamentos? Para o governo, para a nação como um todo, para os estados ou para o município? No final das contas, para onde que vão parar esses medicamentos? No município. É lá que vai ser distribuído para a população. Então, o governo federal achou por bem fazer isso, né, que cada um pagasse uma parte. Afinal de contas, o governo federal arrecada dinheiro, uma parte da arrecadação tem que ser voltada para a saúde. O governo estadual também arrecada dinheiro de impostos que tem que uma parte para a saúde, e o município também é a mesma coisa. Então, nada mais justo que eles dividissem esse valor. Muito bem. E como que ficou estabelecido, então? Não sei se vocês conseguem ver aqui, está muito claro? Se eu apagar a luz, melhora? Então, vamos lá. Eu não consigo chegar até lá, eu acho. Melhora? Apesar de que a letra está muito pequena, né? Eu já aprendi que eu tenho que fazer com letra maior aqui. Bom, mas enfim. Então, o que a gente vai ter? O financiamento é chamado de tripartite, ou seja, em 3 partes. Cada esfera do governo vai pagar uma parte desses medicamentos. O governo federal vai pagar quanto? Então, ficou estabelecido que o governo federal vai pagar de 5,85 até 6,06, né, por habitante por ano, dependendo do IDH do município. Então, para cada município, o governo pode pagar um valor um pouco diferente, entre esses 5,85 e 6,06. Quanto maior o IDH do município, maior o valor que o governo vai pagar. Professor. Oi. Você trocou de slide aí? Sim. Acho que para nós está no primeiro ainda. Rapaz. No primeiro? Bom, pelo menos para mim. Não sei se... Espera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Que estranho. Vou interromper o compartilhamento aqui e vou fazer de novo. Aqui. E agora, aparece um slide escrito assistência farmacêutica no lado direito e componente básico do lado esquerdo, no fundo amarelo? Sim, aparece. Sim? Uhum. Sim. Então, qualquer coisa, se não for para frente, me avisem, tá? Muito bem. Então, voltando... Professor, Oi.
O Ramon deu uma dica para nós, ele disse que não está em modo de exibição, daí por isso que não passa para nós, quando você passa aí. Disse que o quê? Não entendi. Que não está no modo de exibição. Tá sim. Tá? Tá. Ele deve ter travado por algum motivo. Talvez seja a questão, sei lá, não entendo muito dessas coisas. Mas ele tá sim. Mas quando eu for mudar o slide, eu vou falar, e se não mudar, vocês me avisam, tá? Beleza. Tá. Então, vamos lá falar de novo, né, desse valor. Esse valor, então, vai depender do IDH do município. O que é o IDH do município? Índice de Desenvolvimento Humano, né? Esse Índice de Desenvolvimento Humano é um índice que é avaliado conforme um monte de fatores em relação ao município. Então, é feita uma análise da quantidade de pessoas que têm água encanada, quantidade de pessoas que têm esgoto em casa, quantidade de alunos que estão na escola, a nota, né, média dos alunos na escola, um monte de coisa. Então, quanto mais investimento do município tiver, maior vai ser o IDH. E daí, como consequência, o governo paga mais para esse município. Se tem um município que tem um IDH muito baixo, porque ele não investe, né, em melhorias, o valor vai ser mais próximo do 5,85. Se for IDH alto, vai ser próximo do 6,06. É pouco? Não é pouco. Até a gente já comentou na aula passada, né? É uma quantidade que aparentemente assim parece pouca, porém, se for pensar em quantidade de habitantes que tem no município, o valor acaba sendo muito maior. E quantidade de habitantes que utilizam o sistema de saúde, que não é geralmente uma proporção menor, né? O valor acaba sendo um valor até que razoável, certo? Muito bem. O que mais? Isso é a parte do governo federal. Governo estadual, também, dependendo do IDH, ele vai dar um valor de 2,85 a 3,25 por pessoa, né, por ano. Mesma coisa. E o município, na verdade, vai arcar com um valor maior. Dependendo, então, das necessidades do município, ele vai gastar mais ou vai gastar menos. Então, fica a cargo do município o investimento maior, tá certo? O mínimo que o município tem que gastar por habitante por ano é 2,35, né? Mas esse é o mínimo. Se o município precisar gastar mais, ele vai ter que tirar dinheiro dos próprios impostos municipais, tá? Tranquilo aqui? Então, a maior parte dos medicamentos é financiada dessa forma. Ok? Tranquilo? Que mais? Competência. O governo federal, então, vai dar o dinheiro e vai comprar alguns medicamentos, alguns produtos, na verdade, que vão ser entregues lá nos municípios, que são os anticoncepcionais e insulina, NPH e insulina regular, e alguns produtos do Programa Saúde da Mulher. Só. O resto vai ser mandado em dinheiro para o município. Ok? Então, dentro da relação de todos os medicamentos que fazem parte desse componente básico, o governo federal só vai mandar esse. E por que ele só vai mandar esse? Tem um motivo? Por causa que cada idade tem as suas doenças que são Exatamente. características. Se o governo resolvesse comprar tudo lá e distribuir, ia cair no mesmo erro que existia anteriormente. Então, para evitar isso, né, o governo compra anticoncepcional, que é distribuído no país inteiro e é utilizado no país inteiro, compra as insulinas, que também são utilizadas no país inteiro, os medicamentos e produtos lá do Programa da Saúde da Mulher, que existe no país inteiro. Os medicamentos de HIV também daí entram na esfera federal?
A gente já vai ver. Tá no próximo grupo, tá? Daí vocês já vão entender um pouquinho melhor. Então, o governo só vai comprar aquilo que realmente é utilizado no país inteiro, certeza absoluta que anticoncepcional é utilizado em grande quantidade no país inteiro, as insulinas também. Então, o governo se encarrega de fazer essa compra, manda para os estados armazenam isso e distribuem para os municípios, tá certo? O restante, o que acontece? O governo estadual não compra nada, só armazena aquilo que veio do governo federal e manda para os municípios, e os municípios acabam comprando tudo que for necessário, nas quantidades necessárias, para abastecer aquele município. Então, vocês vão encontrar um município que, de repente, compra medicamento para dengue, né? E um outro município dentro do mesmo estado que não compra, porque não tem problema de infestação de Aedes lá e nada disso. Então, o município acaba por decidir o que é melhor para combater as suas doenças, né, e combater os seus problemas de saúde. Fica claro isso? Tranquilo? Então tá. E só para finalizar aqui, o componente básico, o local de acesso, aonde que as pessoas têm acesso a esses produtos, é na unidade de saúde. Então, todos esses medicamentos aqui são buscados na unidade de saúde, tá certo? Aí já me perguntaram, mas as insulinas, por exemplo, que estão no programa da farmácia popular. Então, aí é um programa específico, né, dentro da assistência farmacêutica, um programa específico que visa facilitar o acesso das pessoas a determinados medicamentos. Então, são medicamentos que são distribuídos, sim, lá na unidade de saúde, mas são distribuídos nas farmácias também para que as pessoas tenham acesso mais fácil. De repente, a pessoa não precisa se deslocar um monte para ir até a unidade de saúde para pegar uma insulina, porque ela pode pegar na farmácia do lado da casa dela. Então, é um programa que foi feito para facilitar o acesso da população a alguns medicamentos mais básicos, mais necessários, tá? Mas e daí como é que isso sai fora? Sai fora. Na questão de financiamento, sim, porque daí é o governo federal que vai pagar as farmácias, daí tem todo um sistema à parte para isso. Ok? Muito bem. Então, esse é o chamado componente básico. A gente tem o segundo componente dos 3, né? Olá. Passou para frente aí para o pessoal que está em casa? Não. Meu Deus do céu. Não tá dando para ler. Oi? Não tá dando para ver o que está escrito. Capaz. Que não preenche a tela. Deixa eu tentar sair mais uma vez. Isso aqui, só para o pessoal que está vendo aqui, na verdade é um resuminho. Se quiser tentar dar só um ESC em F5 para ver se funciona. Não entendi? Se quiser tentar dar um ESC em F5 depois para ver se funciona. F5? Vamos ver o que acontece. Aparece alguma coisa aí? Não, deixa eu ver. Estava bichado assim antes? Será que o problema sou eu, então? É alguma coisa na transmissão, acho, porque o professor Jean estava bem sincronizado conosco aqui de casa. Não entendi. Professor, vai apresentar agora. Apresentar agora. Vai em tela inteira, em vez de mais na tela. A tela inteira, daí só aparece essa tela aqui. Mas agora você não está com PowerPoint, clica nela. Aí, vai aqui no PowerPoint. E cadê o PowerPoint? Aí vai aparecer que você está mexendo. Aqui? Isso, vai aqui. Tá? Vê se passa agora para eles. E aí, está aparecendo para vocês alguma coisa? A apresentação aparece? Está aparecendo. Vai para o próximo, por favor. Isso, agora foi. Vai ser minha assistente, porque eu não sabia fazer isso. Ana Maria arrasou.
Parabéns. É que eu apresentava trabalho só assim. Foi o que o Ramon tentou falar, colocar minha apresentação tela cheia. Nossa, se eu tivesse nota para dar, eu te dava um pouco de nota hoje. Eu aceito. Mas, infelizmente, eu não tenho nada no momento. Fico devendo. Hein, Ana Maria? Uma balinha já paga. É, da Ana Maria sempre sobra, não. Ah, sobra? Ah, então nem precisa, né? Preciso sim. Bom, vamos voltar lá então. Então, aqui, eu coloquei, só para vocês terem uma ideia, como está colocado no site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, o componente básico está explicado dessa forma. Eu só coloquei para vocês darem uma olhadinha. Ele é um pouquinho mais complexo, como eu coloquei anteriormente, fica um pouquinho mais fácil de entender. Mas se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, vocês podem acessar o site da Secretaria de Saúde, que vai estar tudo explicadinho lá. Comentei com vocês que aqui no Paraná é uma exceção, né? A gente tem uma exceção. Que aqui não é, na verdade, cada município que compra, eles se juntam no consórcio, que é o Consórcio Paraná Saúde, e eles fazem as compras em conjunto para ter preços melhores. Tá, mas cada município é que vai determinar o que ele está precisando. Mas até que é bom esse programa, sabe por quê, professor? Quando a pessoa vem de um outro município para outro, a gente só faz a transferência do cadastro, que é nas farmácias especiais. Quando vem uma pessoa de outro estado e tudo mais, tipo assim, elas ficam assim, tipo assim, elas têm que dar a entrada do zero, sabe? Fazer todos os exames, às vezes são doenças complicadas dele. De você fazer os exames, pessoas que já estão acamadas. Eu acho que no fundo esse do Paraná ajuda muito, sabe? Eu acho que é organizado, sabe? Exatamente. É diferente de outros estados que é meio que acaba ficando um pouquinho, né? Eu acho que esse sistema que eles criaram organizou a coisa ficou mais, né? E até para você buscar as informações de cada município, o que está acontecendo, o que não está, eu acho que é muito mais fácil o acesso. Os medicamentos para dor é interligado até com os hospitais. Com os públicos. Uhum. Tem que ser, porque para ter um controle total, tem que, aonde tiver medicamento, tem que estar interligado, né? Senão, acaba meio se perdendo. Vamos lá para o segundo componente, olha, não está mais indo para frente. Foi. É o chamado, então, componente estratégico. Então, esse aqui é um grupo de medicamentos que são medicamentos um pouquinho mais especiais, vamos dizer assim. Não são utilizados pela população como um todo. Está bem desfocado para vocês também aqui, né? Estranho. Então, esse componente, que é chamado estratégico, reúne medicamentos que são medicamentos mais, para algumas doenças mais específicas. Então, não são como o anterior, que eram medicamentos que qualquer pessoa da população poderia, de repente, utilizar, né? Ter a necessidade um dia. Aqui, então, é para algumas determinadas doenças. Eu coloquei alguns exemplos aqui, mas a lista que tem no site da Secretaria de Saúde também é uma lista bastante grande. Eu coloquei aqui dengue, chagas, hanseníase e HIV também entra aqui. Então, são doenças que não acometem a população como um todo, acabam acometendo uma parte, às vezes, pequena da população, né? Então, dessa forma, esses medicamentos são tratados de uma forma um pouquinho diferente também. Finalidade, né? Então, para essas doenças, financiamento é do governo federal, então o governo estadual e municipal não participam financeiramente. E o que acontece? O governo federal, então, compra e manda para os estados armazenam e distribuem para os municípios, e os municípios, então, recebem, armazenam e dispensam para os usuários. Ok? Tranquilo? Dá para entender bem a diferença entre o primeiro grupo e o segundo grupo? Tranquilo? Ok. Local de acesso. Municipal nas farmácias de unidades básicas de saúde. Então, de uma forma geral, né, você tem acesso a esses medicamentos lá na sua unidade de saúde. Tudo bem? Aqui também
como está colocado no site da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, como que ele está... fugiu a palavra agora, mas como que está a explicação, né, do que é o componente estratégico no site da Secretaria de Saúde. E, mais uma vez, ele é um pouquinho mais complexo do que como foi explicado anteriormente, mas é a mesma explicação. E, por último, a terceira parte, né, o terceiro componente, que é o componente especializado, é para problemas bem específicos mesmo, e que os medicamentos geralmente têm um alto custo. Então, o que a gente tem aí? Eu coloquei alguns exemplos, eu coloquei, acho que no próximo grupo, na próximo slide, uma relação de algumas doenças. O financiamento é feito para alguns medicamentos desse componente especializado, o governo federal que vai dar o dinheiro. No governo estadual, também ele vai financiar alguns medicamentos, e no governo municipal vai financiar alguns medicamentos. Então, existem grupos diferentes de medicamentos que estão determinados já. O governo federal fica responsável por um, estadual por outro e municipal por outro. Mas tudo acaba lá no município, tá? Alguns produtos podem, ao invés de serem mandados para o município, ser distribuídos pelas farmácias especiais do Estado. É na especial que você trabalha, né? Quantas sedes tem hoje no Estado, você sabe? Não sei. Aqui tem 2. Oi? Aqui em Curitiba são 2. Em Curitiba são 2, aí, na verdade, nas grandes cidades, como Maringá tem, só nas pequenas, nas questões do Zé tem, talvez a outra mais... Araucária tem. Araucária tem. Já tem Araucária? Não tem. Nossa, em Araucária eu não sabia. Contenda não tem, pega em Curitiba. Pinhais também não tem, Campo Largo tem. A minha cidade é do interior, São Rodrigo da Platina também tem. Na região. Que eu lembro que não faz muito tempo a gente tinha 4 aqui só no Paraná. Quando não tinha ainda a segunda aqui de Curitiba, era só que ela nem era onde é hoje, na frente da praça, era na Barão do Rio Branco, se eu não me engano o nome daquela rua. E daí tinha mais 3 lugares só no Paraná. Então, o Estado está se desenvolvendo bastante. Na verdade, a gente tem um acordo, pelo menos lá em Santa Fé, os medicamentos são o Estado que manda, mas a estrutura e funcionários é o município. O acordo é entre os dois. A minha Araucária é especial, que é do município, que é quando você tem um processo que é muito caro, e a do Estado, junto. Os dois funcionam junto. Lá na minha cidade de São Antônio, é a do Estado e um postinho do centro junto. Qual é esse do centro, sabe? Que é do município. Que é do município. 23, professor. Oi? 23. Farmácias especiais. 23? Nossa! E foi assim, em pouquíssimo tempo, porque eram bem poucas, não faz muito tempo. Que aumenta muito. E como aumenta a quantidade de pacientes assim, eu já estou lá, agora estou indo para o meu 3º ano. Nossa, aumenta demais. E principalmente depois que os medicamentos para dor crônica, eles são medicamentos que o próprio farmacêutico a gente libera se o médico manda todo o sandatório certinho, sabe? Nossa, nem água. Todo dia tem, assim, 5 no mínimo, 5 entradas de processos novos. Então, e o interessante, né, que são medicamentos para doenças especiais, né, para algumas doenças que não atingem a população como um todo e que são caros, né? E a demanda é bastante grande, não é uma demanda pequena, né? Se a gente for pensar, aqui no Paraná a gente tem o quê? 10 milhões e pouco de habitantes, né? Se for até fazer talvez uma porcentagem, né, de pessoas que pegam esse tipo de medicamento, pode ser que seja uma porcentagem baixa, mas em quantidade de pessoas é uma quantidade grande. Não sei como é que está agora, mas aqui a especial aqui do centro, sempre tinha fila, né, para o pessoal pegar. Tem, não é medicamento só para pessoas que são menos privilegiadas. Você atende desde uma pessoa que recebe bolsa escola até médico. Lá a gente tem bastante pessoas que, amigos do prefeitos. Mas porque na verdade assim,
a própria Constituição diz, né, que todos são iguais, né, e todos têm os mesmos direitos. Então, não dá para o próprio governo, de repente, querer dizer, não, você pode e você não pode. Na verdade, todo mundo pode. E não sei se vocês sabem, mas se vier um estrangeiro aqui para o Brasil e ele precisar de um medicamento, ele pode ir em qualquer unidade de saúde, se ele precisar de uma consulta, ele vai ser atendido, ele vai receber medicamento, porque a saúde é para todos. Não fala para todos os brasileiros, fala para todos. Né? Está na Constituição assim. Então, é dessa forma que tem que se agir. Então, aí uma coisa que eu acho interessante, você falou, eu vou complementar aqui, quando eu falei da farmácia especial também. Muita gente acha que medicamento da farmácia especial, que você vai lá e pega na farmácia, você tem que ir com uma receita de uma unidade de saúde. Não, se você for com uma receita de um médico que você pagou lá R$1.000 a consulta, tem que ser dado da mesma forma. Não pode fazer nenhum tipo de até me fugiu a palavra. Discriminação. Não pode escolher para quem vai. Não dá para escolher, né? Então, porque todo mundo tem o mesmo direito, pelo menos na saúde, é assim que a coisa funciona. Então, todo mundo... A única coisa que são mais chatinhos é que, assim, por exemplo, tem muitos medicamentos lá que estão, que eu tinha comentado na aula, que, assim, por exemplo, o médico manda quetiapina, é para várias coisas, mas lá tem os CIDs que o Ministério da Saúde aprova, não é para todos. Uhum. A gente fica irritado com isso daí, sabe? Porque daí é só para alguns CIDs. E daí também vai no processo de avaliação. Tem os avaliadores aqui na Central, que é tudo aqui daí em Curitiba. Porque... Essa parte o povo fica chateado, porque às vezes leva 60 dias. O professor, em Araraquara, aí tem a do estado, que é da mesma da Graça, que é do mesmo jeito. E tem a especial, que é do município. Daí, medicamento mais tarde, você tem um processo, daí vai para o auditor, que é o médico avaliar. Uhum. Daí, nessa especial, é só pelo SUS. Não aceita, é uma regra do município, não aceita receita particular. Uhum. Mas lá em São José ainda a gente, a básica do município ainda aceita particular, mas eles estão pensando mas eu acredito que se alguém resolver encrencar e entrar na justiça, vai, porque não dá para fazer esse tipo de... Isso, lá em São José eles aceitam particular. Desde que esse tema do SUS, que o próprio que mora em São José dos Pinhais, eles devem aceitar. Porque todos nós temos direito ao SUS, né? Então, todos nós podemos ter o acesso ao medicamento também. Então, é uma coisa que fazem provavelmente para tentar evitar que gente que possa comprar vá lá pegar e falte para um outro que não precisa, mas que se alguém resolver encrencar, pode encrencar. Falando em encrencar, tem os medicamentos... Professor? Oi. É o Pedro que está falando. Aqui onde eu moro está chovendo muito forte, acabou a luz, tá? Se eu sair da aula, porque acabou a bateria do meu celular, beleza? Tranquilo, não tem problema. Tá muito forte aí? Tá levantando o telhado aqui até. Vixe, Maria. Então, eu espero que pare logo, né? Mas tá, tudo bem, não tem problema. Então, só voltando, né? Ainda tem os medicamentos que o governo não compra, né? Que são necessários, que são caros, mas o governo não compra. Você quer falar sobre isso? Foi você que falou na aula passada, né? Não quer comentar de novo? Da judicialização? Isso, daí você pega a negativa do município, pega uma negativa do estado, que nós estamos formando municípios, daí você vai para o Ministério Público, e a partir de lá eles te dão um encaminhamento que você vai precisar do relatório médico, contando toda a história, tudo. Um relatório médico muito bem feito, você pode entrar ou para o município se obrigar a comprar, ou até para o estado. Geralmente o município é mais fácil para a população, é mais rápido. Uma vez eu participei de um evento que tinha uma farmacêutica aqui da Central de Medicamentos, a Central de Abastecimento aqui aqui de Curitiba, né, que é a central que faz as compras para o estado inteiro. Ela estava falando, não sei o que exatamente que ela faz ali dentro, mas ela estava falando dessa questão da judicialização dos medicamentos. E tem sentido. É mais ou menos assim.
Tem medicamentos que são muito caros, né? E que o governo não vai comprar para estocar, para ficar esperando que alguém precise daquele medicamento. Porque o que xarel? Nossa, é campeão de lotadoras lá em São José. Nossa, é um medicamento. Nossa, Sério? os medicamentos. Nossa. Muita gente toma e nem o município e nem o estado fornece. Na EMA do professor, lá do HC, acontece direto. Tipo assim, eles têm uma fase de tratamento que eles têm que entrar na justiça. Não consegue. Eu gastei quase 3 mil reais. Sim. Então, até me espantou porque o xarelto não é barato. Não é barato. Mas ele não é tão caro como esses medicamentos, custam 3, 4, 5, 20 mil reais. Imunoglobulina tem uma lá que assim, é essencial, até para o pessoal que faz tratamento contra o câncer, está em falta faz uns 3, 4 meses. Sério. Professor, o que eu acho legal lá é que se você tiver caso de toxoplasmose grávida, eles mandam manipular em Araucária. Não sei se é assim. Lá em São José também mandam manipular. Daí tem uma farmácia lá que ganha a licitação e daí eles mandam manipular. Legal, porque não tem medicamento industrializado. Não sei se é por licitação ou se fica mais barato, mas é muito lá, dizem que é muito caro. É muito caro? É da geladeira, né? É de geladeira, não? Pode ser, então, por isso. E outra coisa também, professor, que eu acho que em relação a isso que a está falando da industrialização, lógico que tem medicamento que não tem o que fazer. Tipo, patologia ele tem que escolher o medicamento X. Mas tem muito médico novo que entra na rede, parece que, não sei se eles vão fazendo curso, porque tem medicamento que dá para substituir e ele prescreve o outro que não tem. Sim, daí, como é muito caro, geralmente barram, né? Aí você tem que entrar na justiça e tem que comprovar que realmente aquele medicamento é essencial, que não tem um outro que possa substituir, nada disso. Mas tem mais um... Por exemplo, lá na pediatria, é assim, por exemplo, para exame, a gente, às vezes o paciente é 0,2, a gente vai fazer 0,1. Não posso ter, tem outra criança que vai fazer 0,1, eu não posso usar a mesma dose para 2, eu tenho que usar 0,1 e descartar. Sim. Porque lá o protocolo que eles mandam é 1 para cada paciente, depende da dose para usar. Então, tipo, uma vancomicina, a gente usa dilui para 10, dilui para 20 e usa 0,5, 0,10, 10 ml e joga tudo fora. É uma pena, né? Porque é medicamento sendo descartado, né? A maior parte dos hospitais não, tem todo um protocolo, abre determinados injetáveis, né? Daí diminui o prazo de validade, mas pode usar. Tem algumas coisas. Na oncologia e era assim, era particular. Aí a gente guardava, só que a gente tinha que etiquetar tudo certinho, prazo de validade, a quantidade de miligramas que tinha, e poderia usar até a data X. Só que realmente tinha alguns que eram aplicados, tipo, na barriga do paciente, assim, que era diferente, aí tinha que descartar. Mas se sobrasse... Que é uma pena. Nunca se vai utilizar mais que 24 horas. Até tipo, lá tem o lamina que a gente usa, e já descarta. Infelizmente, tem que descartar, porque eu não posso ficar usando a mesma dose para vários pacientes. Cada paciente vai ver a sua dose. É uma pena, porque você tem o produto ali, né? Você vai descartar um produto que está dentro de prazo de validade e tudo mais, pensando na questão ambiental, vai para o meio ambiente, por mais que ele seja descartado da forma correta, ele vai tomar um espaço, né? Sim, o custo é complicado, mas se tem os protocolos, tem um motivo para isso, né? Pode ser essa questão de utilização em 24 horas e pode ser outros protocolos também. E daí, como no caso por licitação, talvez tipo, cada paciente já tenha o seu, né? Diferente do particular, que tipo, a clínica vai comprar, tipo, tem uma, digamos assim, a gente acha que vai usar tudo isso, e às vezes não usa, então sobra para a próxima semana. Então é coisa que eles conseguem ir administrando, né? Sim. Porque também não seria justo, né, se de repente o paciente tivesse que pagar o medicamento todo e não utilizasse, ou o hospital utilizasse em outro paciente ou jogasse fora, né? Se dá para otimizar isso, melhor coisa, né? O paciente acaba pagando menos e o hospital acaba
até eles faziam até uma administração na aplicação mesmo, digamos assim, tem uma paciente que vai vir hoje, ela vai usar 20 miligramas, a outra vai usar 20 também. E o meu frasco é de 50, então vamos tentar encaixar as duas, porque senão eu vou perder o frasco. Sim. Então eles faziam bastante isso. Se vira nos 30, né? Tem que ser assim. Nos dias de hoje tem que ser desse jeito. Legal. Que bom que tem um monte de gente que trabalha nessa área e já entende, já dá para falar das suas experiências, acho isso super legal. O pessoal que não trabalha, né, já vai captando as coisinhas que o pessoal vai falando, que é bem interessante. Bom, então é isso. Esses são os 3 componentes. Daí, do componente especializado, eu coloquei aqui algumas doenças do componente especializado que são... então, são dispensados medicamentos. Vai de artrite reumatoide, asma, Alzheimer, Parkinson, síndrome de Guillain-Barré e um monte de outras que não estão colocadas aqui. Então, é uma lista bastante grande, né? Estando dentro dessa lista, existe a possibilidade de o paciente conseguir o medicamento sem precisar gastar. Coloquei aqui também da Secretaria de Saúde, peguei lá do site, algumas doenças que estão listadas lá. É um link que dá para entrar, mas na verdade só aparece um documento que tem que ser preenchido, tal, como é que é a solicitação. Não tem nada demais, não fala nada demais das doenças. Vamos lá para o próximo material. Que horas são? A gente vai só começar a ver o outro material, a gente termina amanhã. Então, a gente viu um pouco, né, da assistência farmacêutica como um todo, e agora a gente vai começar a ver também um pouquinho, só relembrar com vocês um pouquinho de cada uma das fases da assistência farmacêutica. O pessoal de casa está conseguindo ver? Ninguém respondeu. Será que todo mundo caiu? Deixa eu ver se todo mundo caiu. Não, está em seleção, programação, aquisição. Isso mesmo. Então tá tudo certinho. Deixa eu interromper e pôr de novo. Então, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho do processo de seleção. Antes de a gente começar a falar do processo de seleção, a gente precisa falar um pouquinho do Brasil e da situação do Brasil. Então, antes de qualquer coisa, para que vocês entendam por que precisa ser feito um processo de seleção, vocês precisam entender a situação do medicamento dentro do Brasil. Então, o que a gente tem hoje, né? Na verdade, isso que eu estou falando hoje provavelmente já mudou, porque isso aqui muda diariamente. Essas informações numéricas que estão colocadas aqui. Então, a gente tem aproximadamente 3.000 princípios ativos que são comercializados nas farmácias hoje, tá? Isso é muita coisa. Concordam comigo? 3.000 princípios ativos. Vamos pegar um princípio ativo apenas. Vou pegar um bem simples que todo mundo conhece. Diclofenaco. Seja de sódio, seja de potássio, seja o resinato, mas diclofenaco. Um anti-inflamatório
bastante conhecido. Pergunto para vocês, de diclofenaco, quantas empresas mais ou menos fabricam diclofenaco de sódio no Brasil e colocam seu produto nas farmácias? Alguém tem ideia? Chuta um número, mais ou menos? Mais ou menos 10. Mais ou menos? Mais ou menos 10. Mais de 10 ou menos 10? Mais. É bem mais. Na verdade, assim, diclofenaco, sem a gente falar se é comprimido, 50 miligramas, comprimido 75, comprimido 100, gotas, injetável, só falando de diclofenaco. A gente tem aí uma gama gigantesca de diferentes indústrias que fabricam. Nem eu sei quantas são, mas são muitas. Porque a gente tem, então, o diclofenaco, primeiro, ele está dividido em 3 grupos, né? Medicamento de referência, os genéricos, porque não é uma fábrica só que fabrica diclofenaco genérico, e os similares. Então, se a gente for, acho que por baixo, aí deve ter umas 25, 30 fábricas que produzem só o diclofenaco, né? Então, imaginem, ninguém trabalha em farmácia aqui? Alguém trabalha? Não? Manipulação, eu. Não, precisava de alguém da dispensação. Tem ninguém? Pedro, é sua hora. Pedro trabalha, ele é o Bambambam lá em Rio Branco. Mas todo mundo já deve ter olhado numa farmácia, né? Quantos diclofenacos diferentes tem? Será que tem um diclofenaco de cada fábrica que tem no Brasil? Não, né? O que acontece? As próprias farmácias acabam escolhendo algumas marcas, seja pelo preço, seja pelo retorno financeiro que as marcas dão, ou até pela própria procura, né? Então, você vai encontrar nas farmácias, desde o Cataflam, né, e o Voltaren, que são 2 diclofenacos que são bastante procurados, vão encontrar lá 3, 4 fábricas diferentes de genérico, e mais umas 3, 4 de similar. Que já é uma quantidade grande, porque a gente está falando de uma substância só, né? Então, imaginem, né, 3.000 princípios ativos, a gente está falando de um. Só esse um tem 20, 30 fábricas diferentes que fabricam, né? Desses 3.000 aqui, quantas fábricas diferentes acabam não fazendo os mesmos medicamentos de forma repetida? Quando a gente vai contar tudo isso e vai contar com as diferentes apresentações que a gente tem, porque quando eu falo de diclofenaco, como eu comentei, tem o comprimido de 50 miligramas, tem o 75, tem o 100 miligramas, tem gotas, tem injetável, tem o gel, o que mais que tem? O spray, né? Então, existem várias apresentações diferentes. E esses 3.000 princípios ativos, quando se mostram todas as apresentações de todas as fábricas, acabam se transformando em alguma coisa de aproximadamente 35.000 apresentações. Alguma farmácia tem essas 35.000 apresentações diferentes, né, que pegam todas essas 3.000, esses 3.000 princípios ativos de todas as fábricas? Não. E por que o governo, então, faria isso, né? Por que o governo compraria medicamento de todas as fábricas, em todas as apresentações, para distribuir para a população? Não faria, né? Seria loucura. Então, o governo vai fazer um processo de seleção, ele vai selecionar os medicamentos que vão ser distribuídos para a população. E não é uma seleção assim, vamos pegar aqui uma listagem e onde eu parar meu dedo vai ser escolhido esse medicamento. Não, tem todo um processo que tem que ser levado em consideração. Mas o governo, então,
vai ter que selecionar, porque não tem necessidade de ter todos esses medicamentos armazenados em um depósito para distribuir para a população. Muita coisa seria jogada fora ali, né? Então, o governo acaba por fazer um processo que a gente chama de seleção. Então, a primeira coisa do ciclo da assistência farmacêutica é fazer a seleção dos medicamentos. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui no Paraná, nós temos 399 municípios. E um dos municípios, X lá, é um município grande, e resolveram dividir ele em 2. Então, esse município que era muito grande, foi dividido em 2, e agora nós temos 400 municípios no Paraná. Tá? Uma das partes do município vai ficar com tudo que já existia, e a outra parte do município vai ter que começar do zero. Então, vai ter que começar com todos os processos ligados à saúde do zero. E nesse determinado ponto, o município vai ter que começar a escolher quais são os medicamentos que vão ser comprados para serem distribuídos para a população. E daí começa todo o processo que a gente chama de seleção. Vai ter que ser feito um levantamento gigantesco, buscando várias informações da própria população, das doenças que são as prevalentes no município, um monte de informações. E para que chegue lá no final e se fale o seguinte: então o nosso município vai disponibilizar para a população a relação de medicamentos tal, e vai mostrar uma relação de medicamentos. E aquilo, então, que o governo municipal, né, vai comprar, e aquilo que o governo vai disponibilizar para a população. Tá certo? Mas isso tudo baseado em vários estudos, não é do nada que isso acontece. Muito bem, a gente tem já uma listagem a nível nacional, que indica tudo que o nosso sistema de saúde disponibiliza. Vocês já ouviram falar no Rename? Sim? Então, a Rename não é nada mais, nada menos do que uma listagem de tudo que foi selecionado para ser distribuído pelo nosso sistema de saúde. E o município, esse município novo que a gente vai estar criando agora, vai criar a sua própria relação. Tá? E baseado nessa relação, que vão ser feitas as compras, vão ser feitos os tratamentos e vão ser feitas as dispensações de medicamentos pelo serviço público. Tranquilo? Muito bem. Falando um pouquinho mais, a gente não vai sair desse slide aqui hoje, que já está, acho que quase na hora de terminar a aula, né? Tá? Quase na hora? Quase. Então, falando disso, né, a primeira coisa que a gente falou foi de toda essa quantidade gigante de produtos que a gente tem, né? Outras coisas que são importantes, que fazem parte do nosso país. Existem medicamentos que são lançados constantemente no mercado. Nos últimos anos, a gente vê lançamentos frequentes de novos medicamentos no mercado. Ao mesmo tempo, a gente vê medicamentos antigos sendo retirados do mercado. Um segredo que eu vou contar para vocês aqui, relacionado à indústria farmacêutica, é que a indústria farmacêutica não está preocupada com a saúde das pessoas. Eles estão preocupados com lucro. Então, o que eles estão fazendo hoje? Eles estão pegando medicamentos mais antigos, que têm bons resultados, estão tirando do mercado para colocar outros medicamentos novos, lançamentos, que façam o mesmo efeito, ou tenham um efeito um pouquinho melhor, com um preço 3, 4, 5, 6 vezes maior do que aquele que... Não. É o caso de medicamentos mais antigos. Que a indústria aproveitou que... Tem a ver com o similar, na verdade. A indústria aproveitou
uma brecha que surgiu numa legislação que tem já alguns anos, que dava um prazo. Também não me lembro. Nossa, eu para contar a história sou ótimo, né? Eu não sei metade das coisas para contar. Mas assim, tem uma legislação que fala que medicamentos de uso popular, já consagrados, muito antigos, e medicamentos, e alguns medicamentos mais recentes, mas que já são de uso popular também, quando acabasse o registro desses medicamentos, eles teriam que, na hora de pedir a renovação desse registro, fazer várias comprovações de bioequivalência, que está ligado com o similar, né? E para alguns medicamentos a indústria alega que não vale a pena gastar, porque realmente os testes são caros, porque os medicamentos são muito baratos e eles não vão pagar esses testes nunca. Então, para a indústria, muitas vezes, é melhor tirar o medicamento do mercado, para não precisar pagar todos esses testes, do que fazer essas testagens e não receber, né, o dinheiro de volta, o dinheiro que foi investido para isso. Então, eles estão tirando muito medicamento, e daí entra assim o similar, que os similares não precisavam, e conforme eles estão precisando, estão acabando os registros, eles estão precisando fazer novos registros, eles estão precisando fazer comprovação. Então, alguns similares também estão saindo do mercado, por isso. E daí a indústria aproveita, né, e coloca um outro medicamento que tenha características semelhantes, possa ser utilizado para o mesmo tratamento e que eles possam, então, colocar um novo preço no mercado. Porque o preço do medicamento é regulado pelo governo. Então, é o governo que dita as regras, quanto que pode aumentar e tudo mais. Então, um medicamento que é barato, que era barato há 5 anos atrás, por mais que o governo coloque lá porcentagens de aumento grandes, ele continua sendo barato hoje. E provavelmente ele vai ser barato lá na frente. Então, para a indústria não compensa muitas vezes. E eles estão, então, fazendo com que esses medicamentos simplesmente desapareçam e colocando medicamentos mais caros no lugar. Então, a gente tem essa situação. Isso vai impactar nesses processos de seleção que a gente vai ver mais na próxima aula. Por quê? Porque quando a gente fala em uma relação, né, então a Rename, por exemplo, é uma relação, existe um documento, uma cartilha, praticamente uma cartilha, onde está colocado todos os medicamentos que o governo escolheu para comprar e dispensar. Então, de repente, pode ser que dali a 3 meses, alguns dos medicamentos que estejam ali naquela cartilha, na relação, simplesmente saiam do mercado. Então, quando a gente faz o processo de seleção, a gente sempre diz que o processo de seleção não pode ser algo engessado, né? Ele tem que ser avaliado de tempos em tempos, porque sempre está saindo medicamentos do mercado e está entrando novos medicamentos no mercado. Então, é uma relação, mas é uma relação dinâmica, uma relação que pode ser alterada conforme o tempo vai passando, tá? Então, não é nada assim engessado que é para sempre. Antigamente, a gente tinha um problema bastante grande no nosso mercado de medicamentos, que era mais ou menos assim. A indústria, e principalmente a indústria de fundo de quintal, colocava o medicamento no mercado, começava a vender para distribuidoras, as distribuidoras vendiam para as farmácias e as pessoas compravam, porém esses medicamentos não tinham registro. Geralmente as indústrias acabavam tentando registrar esses produtos depois que eles já estavam andando aí pelas farmácias e tudo mais. Então, a gente tinha um problema bastante grande com isso. Foi resolvido hoje, a própria legislação é muito mais rígida em relação a isso, mas a gente tinha, então, muito medicamento que surgia e desaparecia do mercado com uma certa facilidade. Por quê? Porque, de repente,
A indústria produzia esse medicamento, não registrava, a Anvisa ia lá e retirava do mercado, né? E, de repente, se esse medicamento estava na nossa Rename, ele desaparecia do mercado e não tinha o que fazer a não ser trocar ele. Então, isso aqui foi uma coisa que acabou por diminuir com o passar do tempo e facilitou bastante a criação desse processo de seleção todo. E uma coisa bastante importante está relacionada com a questão da propaganda de medicamentos e também dos representantes das indústrias. Eles acabam sendo forçados a forçar compradores a comprar os seus produtos. A indústria, né, muitas vezes pelos seus próprios representantes, acaba por fazer de uma forma que seja no setor público, no setor privado, as empresas acabem comprando os produtos deles, né? Se eu for farmacêutico médico, eu não posso atuar com dois conselhos? Porque daí tem uma questão ética, né? Porque você pode ser a melhor médica do mundo, né? Mas você pode também ser uma médica que quer enriquecer rapidamente. Então, o que você pode fazer? Prescrever medicamentos para um paciente seu, que vai comprar o medicamento de você mesmo, como farmacêutico, né? E talvez que esse paciente não precisasse. Então, para evitar, né, esses problemas éticos, é proibido você exercer as duas ao mesmo tempo. Tem alguma forma de burlar isso? Tem. Eu conheço um médico que casou com uma... Ela nem era farmacêutica, mas a mulher dele acabou comprando uma farmácia de manipulação, contratou farmacêuticos e tal, e ele encaminhava todas as fórmulas diretamente para a farmácia da mulher dele. Não era ele não poderia ter essa farmácia, mas a legislação não fala nada sobre alguém próximo fazer isso, né? E mesmo assim, acabam conseguindo burlar em alguns casos. Vamos lá, então? Vou só pedir para vocês, pessoal que está em casa, eu vou pegar a listagem para saber quem participou. Sai uma listagem, então não se preocupem. O pessoal que está aqui, eu vou pedir só para assinar uma lista para mim. Tá? Mas você trocou assim... Ela trocou? Tá, não tem problema. O único problema realmente é trocar por conta, sem ter autorização. Deixa eu só dar tchau para o pessoal aqui, a gente já conversa, tá? Então, pessoal, boa noite para vocês. Semana que vem, então, a gente se encontra... Não, amanhã a gente se encontra, né? Não. Eles a gente só encontra semana que vem. Boa noite, prof. Boa noite. Até amanhã virtualmente, até semana que vem presencialmente. Ou não, também. Não, né? Beleza, professor. Falou. Não sei. Não, eu estou cansado. Eu não sei, amanhã eu penso e falo direitinho com vocês. Boa noite, gente.